O Brasil inteiro acompanha a catástrofe do Rio Grande do Sul. Eu mesmo tenho colegas que moram lá no Rio Grande do Sul, colegas advogados que estão sem água, sem comida e sem nenhuma chance de sair daquele estado de calamidade. Muitas imagens mostram casas sendo arrastadas e também empresas inteiras destruídas. E as pessoas já estão entrando em contato comigo e perguntando: doutor, o que eu faço com os meus empregados? A minha empresa foi totalmente destruída, a minha empresa foi arrasada, eu já não tenho nenhum tipo de recurso porque tudo foi levado pela enchente. Como que fica a situação dos meus empregados? Até saiu um vídeo aí na internet onde o dono daquela grande empresa, a Van, garantiu que todos os empregados teriam seus empregos garantidos e que a empresa ainda ia adiantar o 13º para todos eles nesse estado de calamidade. Eu só quero agradecer tudo que vocês fizeram até hoje com a gente. Acertei com o RH ontem, não sei se a notícia já chegou, né? Nós vamos antecipar o 13º para vocês. Vamos antecipar o PPR e dia 10 vai estar tudo na conta de vocês. Tá? Glória a Deus por isso, graças a Deus essa empresa tem condições de fazer isso em relação aos seus empregados, mas infelizmente a maioria das empresas não tem esses recursos. A grande maioria das empresas se tratam de pequenos empreendimentos com poucos funcionários e poucos recursos. E nestes casos, como que fica a situação jurídica dos empregados que estão vinculados em um vínculo empregatício? Como eu disse, muitas empresas foram totalmente arrasadas. E pelo fato das pessoas entrarem em contato comigo perguntando como que ficaria essa situação empregatícia, essa situação técnica e jurídica que envolve o contrato de trabalho, eu decidi gravar esse vídeo para esclarecer mais uma modalidade de rescisão do contrato de trabalho que se encaixa perfeitamente nessa situação que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Então no vídeo de hoje eu vou trazer todas as implicações, todos os reflexos jurídicos dessa catástrofe em relação aos contratos de trabalho. Então se você é empresário, se você tem uma empresa que foi destruída pela enchente, esse vídeo foi feito para você. Eu quero esclarecer para você a questão jurídica que envolve esse vínculo empregatício para que você não entre em desespero. E antes de tudo, eu quero encorajar você que tem recursos, dediquem os seus recursos e esforços para ajudar aquelas pessoas porque elas precisam. Busque canais confiáveis de ajuda para que você envie a sua doação, envie a sua contribuição, para que todos aqueles municípios sejam reconstruídos o quanto antes. Enfim, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado especialista em direito do trabalho e eu tenho aqui no canal uma playlist exclusiva para te ensinar todas as hipóteses e todas as modalidades de rescisão do contrato de trabalho. São aquelas situações em que o contrato de trabalho ele é rompido, seja por qualquer motivo. E quais as implicações jurídicas para essa cessação do contrato? Essa playlist ela é completa, desde o pedido de demissão, demissão por justa causa, demissão sem justa causa, rescisão direta. Enfim, se você tem dúvida em relação à cessação do contrato de trabalho, se inscreva no canal, deixe o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, claro, e divulgue esse vídeo o máximo possível para alcançar todos os empresários que perderam as suas empresas lá no Rio Grande do Sul. Enfim, para te explicar a respeito desse assunto, é importante que você saiba que catástrofes como essas que aconteceram no Rio Grande do Sul fazem com que o contrato de trabalho seja rompido, seja cessado, porque se a empresa foi totalmente destruída, foi levada pela enchente, não é mais possível continuar um vínculo empregatício naquela localidade. Então, um vínculo civil que existia entre o empregado e o empregador é totalmente rompido em razão dessa catástrofe. Isso porque, diante de toda aquela destruição, é impossível a permanência do contrato de trabalho. E quando uma situação dessa acontece, o contrato de trabalho ele é cessado por um motivo de força maior. Exatamente, é esse que é o motivo da rescisão. Vou fazer um paralelo, por exemplo. Quando o empregado pratica uma falta grave passiva de justa causa, o motivo da rescisão é rescisão por justa causa e coloca o motivo, abandono de emprego, desídia, enfim, são várias as hipóteses e várias as modalidades. Agora aqui, o motivo da rescisão contratual nesses casos que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, uma vez que as empresas foram totalmente destruídas, a rescisão é por motivo de força maior. Mas o que seria essa força maior? Calma que eu vou te explicar. Força maior é um evento totalmente inevitável, totalmente imprevisível. Tanto o empregado quanto o empregador não tinham condições de prever essa situação. São aqueles eventos decorrentes da natureza. Então, a força maior pode ser entendida como desastres naturais que acontecem. Nestes casos, nem o empregado nem o empregador deram causa à rescisão contratual. Nenhuma dessas duas figuras contratuais civis deram causa à rescisão, mas sim um motivo de força maior, que está além das vontades dessas figuras contratuais. E nestes casos, lógico, não há o que fazer. O contrato de trabalho tem que ser rompido, tem que ser cessado, mesmo que ambas as partes não queiram essa cessação. E isso, na prática, é extremamente óbvio. Como que aquele empregado vai prestar um serviço para uma empresa que não existe mais? Essa empresa
empresa foi destruída pela enchente. Não é possível mais a permanência do contrato de trabalho. E como que o empregador vai manter os direitos trabalhistas daquele empregado em dia, como salário e todos os benefícios que ele tem, se a empresa não existe mais, a empresa foi destruída, não tem faturamento, não tem mais atividade econômica naquela empresa? Nesse caso, fica impossível a permanência desse vínculo civil de trabalho. É por isso que acontece a cessação ou a rescisão do contrato de trabalho por motivo de força maior. O artigo 501 da CLT explica um pouco a respeito do que eu quero dizer. Olha só, presta atenção. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador, para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente. Então a legislação ela já conceitua o que é esse motivo de força maior que dá causa à rescisão do contrato de trabalho. Mas aqui tem um detalhe muito importante no parágrafo 2º desse mesmo artigo, que considera a cessação do contrato de trabalho ou a extinção do contrato de trabalho por motivo de força maior só nos casos em que a catástrofe ou a força maior ou um evento maior foi suficiente para destruir a empresa, realmente. Então a empresa ela tem que ser substancialmente atingida pela catástrofe, ou seja, todas as suas economias têm que ser ruídas pela catástrofe para justificar essa modalidade de rescisão contratual. Porque existem muitos casos em que existe um motivo de força maior, existe uma catástrofe, mas essa catástrofe não foi suficiente para destruir a empresa ou para acabar com o rendimento daquela empresa. Aí nesses casos não se aplicam esse tipo de modalidade de rescisão justamente para proteger os empregados daquela empresa. Mas nos casos onde a empresa foi totalmente destruída, não há o que falar. Tem que haver a rescisão contratual e o motivo é a força maior. E tecnicamente, falando agora como um analista jurídico desses contratos de trabalho, o fato de haver uma situação de força maior ou um desastre natural, isso não elimina por completo a responsabilidade que o empregador tem em relação aos seus empregados. Como há uma rescisão contratual, tem que ter um acerto de contas. O empregador, ainda como vinculado em um contrato de trabalho, tem obrigações civis a serem quitadas nessa rescisão contratual. E é por isso que o artigo 502 da CLT traz algumas orientações para esse tipo de rescisão. Olha só. Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte: não tendo direito à estabilidade, que é o caso da maioria dos empregados, metade da que seria devida em caso de rescisão sem justa causa. Então, na maioria dos casos, o empregado tem um contrato de trabalho por prazo indeterminado e a indenização será paga pelo empregador na razão da metade. É isso que determina o artigo 502. Então, é basicamente isso. Nesses casos de catástrofes, como o que ocorreu no Rio Grande do Sul, o empregado ele vai ter direito ao saldo de salário, que é justamente os dias trabalhados naquele último mês, férias vencidas e proporcionais com acréscimo de 1/3 constitucional, 13º vencido e proporcional também. O empregado vai ter direito também às guias do seguro-desemprego, para que ele possa requerer o benefício posteriormente, e também a possibilidade de sacar 100% do saldo do FGTS. Mas aqui tem um detalhe: aquela famosa multa de 40% do FGTS, que eu acredito que você já conhece, vai ser paga pela metade, justamente pela determinação do artigo 502 da CLT. Então, ao invés do empregador pagar 40% de indenização compensatória do FGTS, ele vai pagar esse valor pela metade, que seria o percentual de 20%. Então, basicamente, essa é a realidade das empresas que foram devastadas pela enchente no Rio Grande do Sul. O empregador vai ter que fazer essa quitação é devida e é uma forma de garantir com que os empregados não fiquem desamparados. Mas é óbvio que os empregadores que geram emprego, que geram renda, que movimentam a economia da cidade, necessitam de subsídio, e esse subsídio terá que vir do Estado. Então toda a população tem de cobrar do Estado algum tipo de benefício ou auxílio para que a cidade possa se reerguer, porque se isso não acontecer, a população vai estar de fato abandonada e as possibilidades de reestruturação se tornam cada vez mais difíceis. Mas, como eu disse, tecnicamente essas são as regras básicas para esse tipo de rescisão do contrato de trabalho. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. E eu venho pedir mais uma vez que todos vocês direcionem os seus esforços e os seus recursos para que o sul do nosso país possa se reerguer o mais rápido possível. Te espero em outra oportunidade para a gente discutir mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá.